Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. E nós temos um dado que não nos coloca numa situação confortável. Florianópolis é a capital do país, onde mais percebe-se, isso é estatístico, isso é pesquisa, mais percebe-se motoristas, pessoas que admitem beber antes de dirigir, mais do que o dobro da média nacional. É isso que a gente está discutindo aqui. O Antônio Rabelo Júnior, ele diz assim pelo Twitter: quando a pessoa tira a carteira de motorista, deve constar que ela está assumindo que deve fazer bafômetro em caso de acidente, assumindo assim o risco de provocar acidente. Obrigado, Antônio. Pois é, a propósito deste assunto, passou nesta semana numa comissão no Senado o projeto que prevê que a prova testemunhal, vídeo, isso aí vai servir para constatar embriaguez ao volante. Porque hoje, na esfera administrativa, não na esfera penal, na esfera penal falando, né? Na esfera penal, o cidadão ele não é multado na questão, não é penalizado na questão da embriaguez, né? Porque só se constata embriaguez com bafômetro ou exame de sangue. Ele não fazendo, não se comprova a embriaguez, né? Para punir precisa de legislação adequada. Por isso a discussão agora no Congresso Nacional, né? A lei seca, ela acabou provocando uma mudança de comportamento no início e parece que depois houve uma espécie de relaxamento. A senhora não concorda com essa tese? Eu concordo, só que agora com essa provável mudança que a Câmara está aprovando, né, que foi dia 11 agora de abril, eu acredito que a antiga lei vai enfraquecer e essa vai se fortalecer, né, com mais esses recursos de imagens de vídeos, testemunha, perícia médica, né? Eu acredito que a lei vai ficar mais fortalecida. É o que se espera, né? É o que se espera, né? Mas olha só que interessante, quando a gente fala na verdade, na época da lei seca, eu participei aqui de vários debates com pessoas raivosamente contrárias à lei seca. De quase voar microfones aqui, né? Sim. Bom, então, quando se fala em educação, a educação ela é ampla, geral e restrita. Quando se nós levarmos em consideração que recentemente um dos grandes impasses da lei da Copa do Mundo era a liberação ou não de bebida nos estádios de futebol, não é verdade? Por causa do patrocínio que é feito à Copa do Mundo. Mas aí é outra história, professor. Pelo seguinte, a FIFA diz assim, a gente faz esse evento aqui e nessas condições. O Brasil disse, a gente topa. Não, claro. Agora não adianta reclamar, né? Não, mas eu não estou discutindo a questão. Eu também acho que o evento da FIFA é um evento único, isolado e depois acaba. Sim. Agora, o problema é que houve um debate imenso e o debate em torno do assunto de libera ou não libera, foi um grande comercial para o produto. Porque, como dizia Getúlio Vargas, fale bem ou mal, mas falem de mim. A cerveja ficou altamente falada durante 2 anos. O seguinte, a gente comentou agora há pouco sobre hábitos culturais. Se falou muito, porque a questão cultural, enfim. Na Itália se toma muito vinho. Agora, se toma de forma muito corriqueira, rotineira, né? Mas moderadamente, né? Isso eu vi na Itália. Você pega um restaurante na beira de estrada, aí chega o motorista, ele pega aquela... Não é essa meia garrafa aqui, ele pega uma garrafinha desse tamanhozinho, mas ele come ali com uma tacinha que dá, né? Ele bebe ali junto com a sua massa e tal, depois pega o carro e vai para a estrada. Em alguns eventos você não tem refrigerante, não tem suco, é água e vinho e acabou. Coffee break em eventos lá, eles servem às 10h30 da manhã, é água e vinho. E o que for de comida, enfim. Só que o seguinte, é uma tacinha, né? Na Espanha se bebe muito, Madrid se bebe muito. Mas só que a punição... Mas eu me pergunto o seguinte, né? Na verdade, nós temos alguns problemas assim pontuais que são questionáveis. Bom, as nossas velocidades máximas permitidas em estradas brasileiras 110 km por hora. Sim. Por que se libera um carro que chega a 180? Mas é assim todo mundo também, não é, professor? Não é assim todo mundo? Mas a Alemanha tem estrada que pode levar a muito mais velocidade desde que tu guardes determinada distância entre um carro e outro.
E as pessoas respeitam, são fiscalizadas. Claro. E outra coisa, é um outro tipo de povo, é um outro tipo de história, muito mais antigo do que a gente. Né? A gente tem um mau costume, né? A gente é tão deseducado que nós precisamos de escola para habilitados. Quer dizer, quando existe uma escola para habilitado, alguma coisa está errado na formação desse motorista. Aqui o Leonardo Vieira, ele diz assim, ó. A opinião do Leonardo é assim, ó, basta seguir o exemplo da União Europeia. Educação, engenharia de tráfego, fiscalização... cebola. Primeiros socorros e punição. Relembrando, na década 2000, 2010, o único ano em que houve diminuição de mortes no Brasil foi 2009. Tudo em virtude do incremento da fiscalização que sucedeu à edição da Lei Seca de 2008. Logo afrouxou-se a fiscalização, as mortes explodiram. E aí tem um detalhe interessante, né? Porque se bate muito na tecla de que... mas a frota está aumentando. Sim, mas aqui então nós tivemos, né? Segundo até o relato do Leonardo, em 2009, mesmo com a frota aumentando... A redução. A redução do número de acidentes e tal. Então isso é importante. Agora, doutor André, qual é a realidade da emergência do hospital, hein? O que o senhor vê lá, hein? Bom, as pessoas têm que compreender que quando elas saem de casa e pegam o seu automóvel ou a sua motocicleta, principalmente a motocicleta, né? Ou mesmo o pedestre tem que tomar cuidado, porque se ele se acidentar, ele vai ter que enfrentar... Aqui em Florianópolis, se você quebrar a perna, não tem mesmo andando com um caminhãozinho cheio de dinheiro atrás, você não tem para onde ir, você vai para um hospital público. Sim. E a situação lá está caótica, né? Então, falta de leitos, superlotação, hospitais sucateados, instrumentais envelhecidos, certo? Funcionários e médicos sobrecarregados de trabalho e estressados, tentando resolver um problema, insatisfeitos porque não se consegue resolver da forma mais adequada. Né? Você passa uma série de problemas que você tem que passar por cima e isso é extremamente desgastante no dia a dia, e as pessoas muitas vezes já procuram a emergência de uma forma também já desgastadas, porque o sistema de saúde ele te obriga a procurar uma emergência. Por que no atendimento, digamos assim, as emergências dos hospitais Celso Ramos, regional, infantil, elas deveriam ser obrigatoriamente emergências referenciadas. Você deve chegar lá, o traumatizado, o politraumatizado, o sujeito com uma fratura exposta, com trauma grave, com indicação de cirurgia, ou um tratamento mais específico. O trauma simples, o sujeito que torceu o tornozelo jogando futebol, bateu o dedinho com martelo. Sim. Esse poderia ser tranquilamente, deveria ser atendido numa instituição de baixa especialidade, baixa especificação, que seria baixa... Complexidade. Mas ele não encontra que seria isso, uma UPA, né? Que seria a UPA. Mas só ele que não consegue na isso. Grande Florianópolis nós temos 2 UPAs. Que fazem isso ou não? Não. Não fazem. Então, mas tem 2 UPAs. Por que não tem UPA no centro da cidade? Por que não tem UPA em São José, na Palhoça, em Biguaçu? Por que não tem ortopedista nas UPAs? Nós temos um outro problema. Então, essas pessoas todas, isso, elas vão para onde? Vão para um posto de saúde, o cara está com dor. Torceu o tornozelo, está com o tornozelo inchado. Não é nada grave, mas ele está com dor, ele precisa de um médico. Na UPA não tem, ele vai lá, vai ter um clínico ou um cirurgião geral lá atendendo, o cara, não sei. Então ele acaba indo para emergência. Claro. Aí o sujeito está lá em emergência para atender tem fratura exposta, tem um motoqueiro que caiu uma salada, e se né? arrebentou inteiro, e ainda tem mais 15 sujeitos que torceram o tornozelo jogando futebol. Como é que você consegue resolver isso no plantão? Você precisa de mais ortopedistas? O governo não contrata mais ortopedistas. O governo não tem, o hospital infantil está com a metade... praticamente metade dos leitos fechados por falta de funcionário. No mesmo dia que a unidade C foi inaugurada, que passou por uma reforma, ela foi inaugurada fisicamente, ela não está funcionando, e no mesmo dia a unidade de ortopedia foi fechada por falta de funcionário. Então as cirurgias estão sendo suspensas porque os pacientes não têm onde internar. Que bárbaro, tem leito, isso, né? Tem leito. Essa é a realidade, né? E não tem funcionário. Né? Então, as pessoas têm que se conscientizar de que, além da legislação, da punição, elas também têm que se entender que se ela vai ser punida pela sua saúde. E quase que nós caímos na paranoia de sediar a Copa do Mundo aqui, onde seriam canalizados todos os recursos para construir um estádio de futebol, certamente, né?
Então, com essa crise que se tem na saúde... Mas recursos para investimento em infraestrutura, aí seriam recursos em outras... também, né? Que de repente teríamos que seria benéfico para a cidade. Também. Não sei. O Rio de Janeiro não fez absolutamente nada nesse sentido ainda. Né? Está só nos desenhos. A derrubada da perimetral... Mas vai ter, mas os aeroportos, onde vai ter Copa, as reformas e as ampliações serão primeiro lá do que aqui. Nós é só depois da Copa. Né? Sim, mas até não acredito até a Copa, hein? Teve um choque cultural quando desembarquei de novo no Brasil. É uma tragédia. Dei razão para o Ricardo Teixeira. O Brasil não tem aeroportos. Mas também é um lugar comum, né, falar isso, né? Por exemplo, falar em aeroportos é um negócio impressionante, né? Você vai para Costa Rica, que tem a economia menor que o de Santa Catarina, e tem um aeroporto em São José, na Costa Rica, que nenhuma capital brasileira tem um igual. Exatamente. Negócio inacreditável. Bom, é o seguinte, aqui, ó, o Marcelo Pontes, que é da Polícia Militar Rodoviária Estadual, grande profissional, né? O Marcelo é major? Sargento? Major Pontes, né? Major Pontes, né? Major Pontes. Ele está dizendo assim, em 2012, a Polícia Militar Rodoviária registrou na capital 25 prisões e 60 autuações por casos de embriaguez ao volante. Isso não significa que foram só essas pessoas que dirigiram bêbadas, né? São as pessoas que foram abordadas, né? Vamos para o intervalo. Obrigado, Marcelo, pela sua atenção. Vamos para o intervalo e em instantes estaremos aqui. Estou aqui. Em instantes estaremos aqui de volta. Até já.